Olá, meu nome é Rebeca Lorente Silveira Lara e sou aluna do curso de Economia Empresarial e Controladoria da Faculdade PRP. E hoje estarei apresentando a pesquisa Contabilidade, Desenvolvimento e Mudança Climática, trabalho orientado pelo professor Dr. Eliezer Martins Diniz. Começaremos introduzindo a abordagem de desenvolvimento econômico. Assim, podemos observar que os padrões de vida entre as pessoas ao redor do mundo se diferem muito, de forma que cada país é diferente social e economicamente entre si. Isso é possível de ser observado ao longo do tempo pelas diferentes trajetórias que cada país toma, divergindo pelos milagres e desastres econômicos. A forma mais usual de comparar os padrões de vida entre os países é pelo PIB, podendo não apenas variar o nível do PIB, mas também por outros fatores, como o nível de produtividade, capital físico e humano empregado nesta economia. Neste sentido, o economista Saulo analisa o cálculo do PIB como uma função de produção denominada de Cobb-Douglas, a qual depende dos fatores de produção e da produtividade, e pode ser descrita neste slide. Assim surgem os questionamentos: por que alguns países são tão ricos e outros tão pobres? Qual é a fonte deste desenvolvimento e crescimento econômico? David Weil, em sua obra, aborda como os possíveis motivos de diferenciação do produto per capita entre os países como os próprios fatores da equação, podendo ser diferenças na produtividade e ou na acumulação de fatores de produção, resultando em um diferente nível de produto por país. Assim, seguindo o raciocínio, quanto maior o hiato na acumulação de fatores, menor o hiato na produtividade e vice-versa, de forma que um será mais importante que o outro na explicação da variável do nível da renda entre os países, passível de ser calculado estatisticamente para demonstrar numericamente qual produtividade ou fatores de produção é mais importante para o país investir e gerar crescimento econômico assertivamente, de forma que o presente trabalho traz estes dados atualizados para 2019. Introduzindo a mudança do clima no tema da pesquisa, podemos observar neste slide o esquema que relaciona o ecossistema e a atividade econômica, em que do lado esquerdo observamos inputs, podendo ser luz solar, água, calor, potencial hidráulico e matéria-prima, em que esses inputs pelas firmas serão utilizados para produzir o output pela atividade econômica, que será consumido pelas famílias. No entanto, o output da atividade econômica não é apenas o produto consumido, mas também é gerado um desperdício no processo, podendo ser traduzido como poluição do ar, dos rios, dos mares, disseminação de calor para a atmosfera, entre outros. Assim, o presente trabalho utilizará a poluição do ar como objeto de estudo, mais especificamente a emissão de dióxido de carbono, um dos gases geradores do efeito estufa, principal causa do aquecimento global e mudança do clima. Roger Perman, em sua obra, introduz uma equação denominada de PAT, para calcular o impacto ambiental como emissões, por variáveis sociais, sendo elas população, renda por trabalhador e tecnologia limpa. Esta variável se trata de emissões dividido pelo PIB, de forma que a adoção de tecnologias mais limpas na produção resulta em um absoluto de T menor, devido à diminuição das emissões. Assim, neste trabalho, utilizaremos a abordagem matemática da IPAT para os países no mundo. Agora que introduzimos ambas as abordagens da pesquisa, a ambiental e a econômica, podemos refletir. Se na função de produção podemos mensurar o quanto um fator é mais responsável pelo aumento da renda do que o outro, podemos mensurar o mesmo com a identidade PAT, ou até mesmo mensurar o quanto um fator econômico explica o impacto ambiental quando nos referimos à emissão de gases? Este será o objetivo da pesquisa. Isso para um conjunto de países numa análise a cada 5 anos, iniciando o período de análise em 94 até o ano mais atualizado no banco de dados da pesquisa, 2019. Para a metodologia do trabalho, iniciamos com o desenvolvimento do referencial teórico. Além disso, utilizamos as bases de dados da Penn World Table e da IEA para a coleta de dados econômicos e ambientais dos países. Na primeira etapa da pesquisa da abordagem econômica, foi calculada a função de produção de cada país para cada período de análise, encontrando as variáveis da Cobb-Douglas. Lembrando que, seguindo a orientação de David Weil, utilizamos alfa como 1/3. Após essa etapa, realizamos a técnica da contabilidade do desenvolvimento, ideia principal deste trabalho, para calcular qual dos fatores, produtividade ou acumulação de fatores de produção, explica mais a renda mundial em 2019. A contabilidade do desenvolvimento é realizada colocando cada variável da Cobb-Douglas como uma razão com as variáveis dos Estados Unidos, para fins comparativos, criando uma escala de 0 a 1, de forma que razão do produto é igual a razão da produtividade vezes razão dos fatores de produção, em que 1 é o país específico e 2 os Estados Unidos. Assim, para calcular estes dados mundiais, foi feita a razão das médias das variáveis, para encontrar qual fator mundial explica mais a renda de 2019, sendo encontrado pelas equações aqui evidenciadas. Já para a segunda etapa da metodologia, encontramos na abordagem ambiental, em que, em primeiro momento, foi coletados os dados das emissões de dióxido de carbono para cada país em cada período pela base de dados da IEA, sendo emitido por diversas atividades econômicas. A partir disso, foi possível calcular a equação empate para cada país em cada período, visto que foi coletados os dados das emissões pela base da IEA e na primeira etapa da metodologia foi encontrados os dados do PIB e da população, de forma que houve uma sobreposição de dados, resultando no cálculo da variável T como emissões dividido pelo PIB.
Assim, na terceira e última etapa da metodologia, por igualdades matemáticas, uniu-se as duas equações aqui tratadas como principais objetos de estudo, a função de produção Cobb-Douglas e a identidade de Path, de forma que se identificou uma nova equação, em que dados econômicos foram utilizados como os fatores que medem o impacto ambiental como seu produto, descrita aqui no slide. Vale ressaltar que a pesquisa utilizou o impacto como per capita, a fim de retirar a população do lado direito da equação, por se tratar de uma variável mais social do que econômica, evidenciando apenas os efeitos gerados do impacto ambiental pelas variáveis econômicas. Assim, após encontrar a nova identidade PAT para cada país, foi possível, através de cálculos estatísticos, calcular o peso explicativo de cada fator no impacto ambiental per capita, sendo possível encontrar estes pesos explicativos por essas seguintes equações, em que as variâncias e covariâncias são do logaritmo neperiano da variável dividida pela variável dos Estados Unidos. Logo, estes resultados foram evidenciados em gráficos para elucidar o leitor através de um estudo das políticas ambientais, quais dessas foram mais eficazes na adoção de tecnologias mais limpas. Perante esses resultados, podemos apresentar brevemente alguns. Aqui observamos o cálculo da contabilidade do desenvolvimento, de forma que observamos que produtividade e acumulação de fatores apresentam quase a mesma importância na explicação do hiato da renda, mas a produtividade ainda assim explica um pouco mais a oscilação da renda em 2019. Já para os resultados da nova identidade PAT, foi calculado para cada período de tempo, essas variáveis aqui demonstradas, utilizando neste slide 2019 como exemplo. De forma que visualizamos os principais resultados encontrados que condizem com o objetivo final desse trabalho, que é os pesos explicativos que cada fator econômico possui no impacto ambiental ao longo do tempo. Aqui exemplificado em gráfico para melhor visualização como se deu sua oscilação. Assim, a partir desses resultados, podemos concluir que a produtividade e a tecnologia limpa são variáveis inversamente proporcionais. Assim, T, ao diminuir, representa a adoção de tecnologias mais limpas, e neste momento observa-se empiricamente um aumento da produtividade, o que, por consequência ceteris paribus, leva a um aumento da renda mundial, de forma que evidenciamos empiricamente a existência do desenvolvimento econômico sustentável, em que uma economia pode crescer adotando tecnologias mais limpas. Além disso, é evidente que T é mais responsável pelo impacto ambiental apenas para o primeiro período. Isso se ilustra no fato do percentual explicativo de T diminuir ao longo do tempo conforme o valor absoluto de T diminui, dando maior destaque agora para a produtividade e o capital físico no peso explicativo do impacto ambiental. Isto é perceptível uma vez que, ao se adotar a tecnologias menos poluentes, este fator já não é mais o maior gerador de impacto ambiental, mas sim o capital físico e a produtividade. Este comportamento de T é caracterizado pelo seu produto marginal decrescente, de forma que seu efeito explicativo nas emissões diminui conforme seu número absoluto diminui. Já introduzindo as políticas ambientais ao longo do tempo, correlacionando com os resultados das variáveis, podemos ressaltar o período de 99 a 2004 como um período de maior desenvolvimento sustentável, em que houve um maior aumento do PIB per capita, gerado por um aumento da produtividade relacionado com a maior queda da variável T, ou seja, maior adoção de tecnologias limpas e sendo o único período em que as emissões absolutas diminuíram de fato, mesmo com a população em crescimento. Este desenvolvimento sustentável se deu pelos resultados das conferências da Rio 92, da Conferência de Kyoto e até da Rio+10, com destaque para as políticas mais eficazes trazidas pela Conferência de Kyoto, em que houve a maior adesão de países e colocou em prática as obrigações e protocolos da Agenda 21. Nos períodos consecutivos, visualizamos um aumento positivo de adoção de tecnologias mais limpas, porém pequeno. Este efeito é a exemplificação do comportamento da variável T como produto marginal decrescente, em que, de início, a diminuição da variável T possui efeitos maiores nas emissões e, posteriormente, a diminuição de T gera efeitos menores no combate à mudança do clima. Já no último período, cabe aqui ressaltar como um efeito curioso. A princípio, visualizamos um movimento em que a renda mundial por trabalhador teve um aumento, só que pífio, gerado por um leve aumento do capital físico e uma leve queda da produtividade. Por outro lado, a tecnologia limpa aumenta, o que significa a adoção de tecnologias mais poluentes, associado com um aumento das emissões absolutas mais uma diminuição do impacto per capita. Este movimento de uma tecnologia mais suja é gerado por um aumento maior das emissões em relação ao PIB, e do impacto per capita menor é gerado por um aumento menor nas emissões em relação à população. Assim, podemos concluir que no período temos um aumento considerável da população, referente aos outros períodos, em que esta não contribui para a geração da renda mundial, mas contribui para a emissão de dióxido de carbono, gerando assim uma tecnologia mais suja e um impacto per capita menor. Mas podemos trazer à luz que um impacto per capita menor significa uma emissão de dióxido de carbono por pessoa menor do que em outros períodos. Assim, podemos pensar que mesmo com uma tecnologia ficando mais suja devido a uma renda menor, a emissão de dióxido de carbono no período teve efeitos menores do que poderia ter tido, de forma que houve talvez efeitos positivos de uma conscientização ambiental ou de técnicas menos poluentes. Tais efeitos que se existiram no período foram pequenos, mas podem ser traduzidos pelo Acordo de Paris denominado de COP21. Tais conclusões trazem à tona uma ideia muito importante para os formuladores de políticas ambientais, em que percebe-se que a sustentabilidade, a produtividade e o crescimento econômico podem caminhar juntos sim, e não um ser o detrimento do outro como muitos pensamentos errôneos são disseminados. Obrigada.